Agora é o seguinte, você vai lembrar dessa história que nós trouxemos para você aqui no Balanço Geral. Lembra do rapaz lá que passava de uma motinha, como dizia o meu amigo lá do Boqueirão, o seu Isaías. Ele que levantou. É aquela motinha cor-de-rosa. A motinha era da sogra. Bem lembrado, doutora Márcia. A moto era da sogra. Inesquecível isso. Ó, a Polícia Civil concluiu o inquérito do caso do assediador de Ibiporã, norte do estado. Atenção. Esse é aquele motociclista flagrado, né? Tá aqui, ó. Esse motociclista. Ó, a motinha rosa. Olha, ó. Tá vendo? Ele passava de moto e levantava a saia das mulheres. Seriam 12 vítimas desse homem. Mas antes mesmo disso acontecer, a justiça concedeu liberdade para ele. Você acredita nisso? A juíza concedeu liberdade para ele. 12 vítimas. 12 vítimas. Não é uma. 12. Tomou uma, fez uma... 12 vítimas. Diz que botaram a tornozeleira eletrônica nele e mandaram ele para casa. Ah, sim. Vai resolver? Vai resolver? Vamos ver a reportagem. Desde que o assediador da Honda Bis foi solto, as mulheres de Ibiporã entraram em alerta. A gente, quando ficou sabendo, já nem anda mais à vontade. Você fica o tempo todo em alerta, qualquer moto que vem, você já está em alerta, né? Nunca passei por isso, não quero passar por isso de jeito nenhum, mas a gente fica com medo. A justiça decidiu que ele poderia responder em liberdade pela importunação sexual. Mas para as mulheres, tornozeleira eletrônica não segura a mão invasiva do assediador. Como é que você comete um crime e depois você fica solto e ninguém faz nada? A tornozeleira não vai impedir que ele continue passando a mão nas pessoas. Ele costumava abordar as vítimas de surpresa, apalpando as partes íntimas ou levantando saias e vestidos para constrangê-las. Foi preso em flagrante depois que 3 mulheres denunciaram. Mas o número de vítimas foi aumentando ao longo das investigações. No inquérito, foram identificadas 11 mulheres importunadas em Ibiporã e outra em Jataizinho, onde o motociclista mora. Inicialmente foram identificados ali durante a prisão em flagrante dele, né? 3 vítimas que já ali foram identificadas como pessoas que teriam sofrido a importunação sexual por ele, né? Esse flagrante ele foi comunicado à justiça, né? A juíza, com base nesse panorama aí de 3 vítimas, ela decidiu pela tornozeleira eletrônica para ele, né? Ao final das investigações, a gente identificou mais 9 vítimas, somando 12 ao total. O suspeito confirmou ser o dono da motocicleta, mas negou ter assediado as mulheres. O delegado, no entanto, diz que o conjunto de provas contra ele é suficiente e vai pedir a prisão preventiva. Agora a juíza, cabe a ela lá analisar o caso concreto ali e ver se justifica. Eu fundamentei meu pedido nas reiterações, né? Pela reiteração da conduta dele, tudo justifica que é necessário a segregação dele. Veja, Jason, quando a gente tem aqui não uma, não 2, não 3, mas 12 vítimas, o que a gente pode dizer? Que ele vai continuar fazendo isso. E por isso mesmo, o delegado vai fazer uma solicitação de prisão preventiva para que ele não fique solto. A tornozeleira a gente sabe que não vai segurar ele muito tempo. Ele vai durante talvez 1 ou 2 semanas ficar quietinho, né? Porque está assustado, mas já volta esse hábito que ele tem, esse costume, Jason. Eu vou falar uma coisa para você, viu, doutora Márcia? Olha aqui, ó, nós temos as imagens, nós temos os flagrantes de tudo isso, doutora Márcia. A senhora mesmo já disse, e outros especialistas de comportamento, que nós já conversamos aqui no Balanço Geral, já falaram que quem tem esse tipo de comportamento dificilmente vai mudar, é quase zero a chance de mudar. Será que ele vai continuar importunando? As mulheres estão com medo na cidade de Ibiporã. Imagina, não dá para pôr uma saia. Não dá para andar, porque se não for uma saia, vai ser um short, uma calça, não vai fazer diferença a veste da mulher. Não é a veste da mulher que faz diferença, e sim o comportamento dele abusivo, agressivo, porque isso é uma agressão, né? Sem se importar com o espaço íntimo da mulher e nem se preocupar com o fato de estar com a moto da sogra, né? Pois é, eu fico pensando, será que ele voltou para casa da sogra?
Será que voltou a frequentar a casa da sogra? Deve contar uma desculpa grande, que foi um momento de bobeira, que não foi bem isso que aconteceu, que ele meio que se desequilibrou e por isso... As histórias sempre são fantásticas, Jason. As histórias que ele vai contar, mas cumpre a esposa acreditar ou não, a sogra acreditar ou não, mas a justiça tem que ser mais firme numa situação dessas, porque ao momento em que ele tiver acesso a uma mulher nessa situação de fragilidade, ele vai repetir o ato. Foi uma juíza que liberou ele para voltar para casa. Eu entendo que para o julgador, né, para o magistrado, ele, independentemente do sexo, ele se baseia na lei e a gente entende isso, né? Mas às vezes quando você diz assim, uma mulher podia, né, ter se colocado, sei lá, no lugar. Uma vez eu conversei com um doutor, eu fiz essa pergunta para ele, para um magistrado. Eu disse assim, doutor, ele não era de um outro tribunal especializado. Aí eu perguntei para ele, digo, doutor, o senhor se baseia no seu entendimento primeiro ou primeiro vai buscar lá no código para fazer o enquadramento? Enfim, qual que é a sua postura? Ele disse assim, não, eu primeiro penso o que é certo e o que é errado, depois eu vou buscar o enquadramento dentro das leis que nós temos aqui no Brasil. Sim, a parte do foro, chamado foro íntimo, né? Situação que se vê. Mas é claro que ainda assim a gente entende que os magistrados têm que permanecer dentro daquele quadrante que a lei permite. Talvez naquele momento, que foi uma situação de flagrância, ela não tenha entendido que havia essa sequência de fatos, o que está sendo levado a ela agora, esperamos que com uma medida mais rígida então, né? Pois é, o fato é o seguinte, vamos continuar acompanhando esse caso, né, doutora Márcia? Prestando atenção, porque eu não sei, mas eu tenho a impressão que não vai demorar, se o homem continuar solto, a aparecer alguma historinha dele de novo. E Jason, essas circunstâncias têm que ser levadas de uma forma mais séria. Veja quantas situações nós tivemos oportunidade de falar aqui na última semana. Aqui em Curitiba, no litoral, em Biporã, em Londrina, em Palmas. Então, essas situações vão se repetindo. E é importante que se dê um exemplo no sentido de, olha, fez isso, vai acabar preso. E essa é a mensagem que tem que se passar para as demais pessoas que pensem em fazer uma coisa dessa, Jason.